Então vamos lá, vamos ler a redação de Vinícius, que tem como eixo principal a educação, que vai falar sobre acesso a livros. Segundo o filósofo Voltaire, a leitura engrandece a alma. Ótimo, ele já começou a sua introdução trazendo uma citação filosófica. Vamos ver se ele vai conseguir relacionar com o texto em si. Visto isso, pode-se afirmar que o hábito de ler ajuda a aumentar o senso crítico das pessoas. Utilizou conjunção, visto isso, para fazer essa ligação entre as frases, muito bom. E conseguiu, sim, relacionar o filósofo com o tema principal. Ele explicou o que o filósofo quis dizer e está começando a trazer para o tema principal, que é o acesso à leitura. Agora vamos ver como é que ele vai fazer nesse decorrer desse texto. Então, Vinícius começou o parágrafo dele de introdução, na parte em que vai se referir à tese, citando no Brasil. Eu acho importante porque dá uma contextualização maior ao texto. Logo depois ele fala que existe a presença de um baixo índice de leitura, mas ficou muito mal formulado. Existe uma presença. Eu trocaria a palavra presença por outra, por baixo, um baixo índice de leitura, talvez, ficaria melhor. Ele também falou que o acesso à leitura era difícil por meio. Eu acho que por meio é uma palavra muito sem sentido, que não cabe nessa parte da introdução. Logo, para ligar sua tese na outra, ele usa a palavra isso. Mas eu acho que isso é muita redundância, então eu trocaria por outra. Dessa forma, é imprescindível solucionar esse impasse. Ótimo, porque ele aqui já está utilizando novamente uma conjunção, para fazer essa ligação entre as frases e está dando um gostinho da sua proposta de intervenção, coisa que vai influenciar muito na competência de número 3, que vai analisar, essa interligação entre os parágrafos. Então, show, Vinícius! A introdução dele ficou ok, apresentou a tese, só mudaria algumas palavras para ficar mais contextualizado. Eu vou analisar o desenvolvimento 1 da redação. A redação fala sobre a educação. Para começar, o desenvolvimento 1 apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo. O texto está bom, porém apresenta algumas falhas. Para atingir uma nota maior, seria necessário melhorar a interpretação das informações e organizar melhor os argumentos que ele propôs. O parágrafo também apresentou alguns erros gramaticais que interferiram no resultado da nota. Logo no início do texto, ele começa falando sobre os problemas que as pessoas têm por não praticar a leitura. Para ter um melhor desempenho no texto, seria interessante ele falar dos problemas gerais, não da solução do problema que está sendo falado. Organizar um pouco mais as ideias. Nesse terceiro parágrafo, creio que o único pecado desse participante tenha sido fugir um pouco da estrutura. Foi um dos maiores, assim, pra mim. Tenha fugido um pouco da estrutura. Ele acha muito. Pra perceber, você percebe que ele dá a opinião dele bem, assim, mais explícito. Então, isso não é uma característica do dissertativo argumentativo. Mas ele traz um bom repertório, ele traz as informações corretamente, de acordo com os textos motivacionais. Ele sabe do assunto também, você percebe que ele sabe do assunto. Porém, faltam palavras certas para escrever mesmo, para trazer para o papel. Ele pensa, mas não consegue escrever e acabam que você sente falta de algumas coisas nesse texto. Na verdade, existem vários projetos de incentivos à leitura, como por exemplo o Soma, Proletramento. O que falta são políticas de apoios e incentivo ao hábito da leitura. O texto se contradiz quando fala que não há projetos de iniciativa à leitura, ao mesmo tempo em que diz que precisamos considerar o interesse voluntário de cada pessoa para iniciar desde cedo a prática da leitura. E ao final do parágrafo, ele deixa uma lacuna ao tratar das relações ao desenvolvimento intelectual de cada e deixa em aberto. Na conclusão da redação de Vinícius, nós podemos ver que, primeiro, ele iniciou com uma conjunção conclusiva, o que deu ao texto, de forma geral, maior coesão. Em seguida, ele estruturou as propostas de intervenção. A primeira proposta, ele estruturou como colocando o Ministério da Educação junto com órgãos de ensino como agentes e utilizando as palestras como meio para a ação que seria o incentivo ao hábito de leitura no Brasil. Depois, ele também colocou outra proposta utilizando a mídia
como agente, fez um breve detalhamento sobre ela e através dela faria-se uma ação de conscientização sobre a importância do assunto e isso traria o efeito desejado. Mas, embora as propostas tenham sido feitas, elas não estão completas. Então, nós vemos que houve uma escassez de detalhamento. E para uma conclusão é preciso que haja os agentes, a ação, o meio ou o modo como a ação é realizada e o detalhamento. E também, além da escassez de detalhamento na sua conclusão, nós vemos que houveram alguns erros sintáticos e ortográficos também. Imprescindível solucionar esse impasse. Ótimo, porque, novamente, ele utilizou uma conjunção, né, para fazer essa ligação. E ficou até o preto do nada.